Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo. Aqui é a professora Vilma. Estamos aqui para dar prosseguimento às nossas aulas de inglês bíblico. Você sabia que essas aulas têm o poder de acelerar o seu aprendizado no inglês? Exatamente. É a ideia que eu sempre falo. Deixe as histórias da Bíblia te ajudar, certo? Porque as histórias vão se repetindo, as estruturas vão se repetindo, o vocabulário vai se repetindo, e isso vai ficando aqui, ó, impregnado na sua mente, certo? Eu sempre falo o que a fé e a fluência em inglês têm em comum. Ambas vêm pelo ouvir, certo? A sua fluência vai vir pelo ouvir a língua inglesa, assim como a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá, então? Primeiro eu quero fazer um pouquinho da revisão na nossa última aula, certo? Nós estamos trabalhando com qual tema? Um tema lindo, não é? O amor. Muito bem. Então, vamos lá, que eu vou dividir aqui na primeira tela. A gente vai fazer uma revisão e aí a gente vai avançar. Muito bem. Inglês para cristãos. Lembrando, certo? Que nós estamos trabalhando com uma Bíblia bilíngue, certo? E ela, né, tem duas versões, que é a versão mais atualizada dos dois idiomas. No português, nova tradução da linguagem de hoje, e no inglês, Good News Translation, né? Na aula passada, né, a gente trabalhou com um versículo de 1 Coríntios 13, 14. 1 Corinthians 13, 4. Ok? E a gente falou que a língua foi feita em 3 idiomas, né, escrita em 3 idiomas, no hebraico, no aramaico, no grego. Falamos da importância do grego à época, certo? Que era mais ou menos como o inglês, né? A importância do inglês hoje para a gente. A língua da arte, a língua da economia, a língua dos negócios, a língua das viagens, né? Então, era uma língua muito valorizada, certo? E falamos que no grego, a palavra, né, amor, que tanto no inglês como no português, a gente só usa uma única palavra, né? Amor ou love, certo? Mas no grego, tinham 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, between sexes. O fileu, entre os irmãos, brotherly love. E o amor ágape, o amor com que o nosso Pai nos amou, o amor com que Jesus ama a sua igreja, a sua noiva querida, certo? Que é um amor que é incondicional, unconditional love. Não tem nada que a gente possa fazer para perder esse amor, porque ele não depende de nenhuma condição. Não é como o amor entre os seres humanos. Eu te amo se você for bom ou boa para mim. Eu te amo se você fizer aquilo que eu gosto, certo? Eu te amo se você tem alguma coisa para me dar, né? Eu valorizo alguma coisa em você, então eu te amo. Não, esse é o amor do mundo, mas não o amor do nosso Pai. E aí a gente viu, começamos com o versículo 4, não foi? Verse 4. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Né? In English, love is patient and kind. It's not jealous or conceited or proud. Aí nós avançamos para o versículo 5, não foi? Olha só. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Em inglês, love is not ill-mannered, or selfish, or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Muito bem.
E agora nós vamos avançar para o versículo número 6. Verse number 6. Ok? Então agora eu quero que vocês peguem a sua linda Bíblia bilíngue, não é? Vamos lá? Comigo? Vamos? Get your Bibles. Vamos à página 1636. Page 1636. Ok? 1 Corinthians 13. Agora que vocês já sabem os números, né? 1 Corinthians 13. Ok? Então, eu vou ler aqui com vocês o versículo 6. I'm going to read verse 6. Certo? Vou ler 3 vezes. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Certo? Então, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Muito bem. Fechem a sua Bíblia, ok? Close your Bibles. Fechem. Lembra-se agora, eu vou ler esse mesmo versículo 3 vezes em inglês, porque eu quero que vocês se acostumem com o som das palavras em inglês, sem ver a escrita no inglês. Porque eu não quero, né? Lembra? Em português é uma língua silábica, a gente lê conforme a gente, né? A gente pronuncia conforme a gente lê, mas não no inglês. Então, fechem a Bíblia e preste atenção no som das palavras. Porque quando, então, você for ver em inglês, você vai ter mais facilidade para ler da maneira correta. Porque primeiro você ouviu corretamente. Ok? Preste atenção. Number 6. Love is not happy with evil, but it is happy with the truth. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love is not happy with the evil, but it's happy with the truth. Ok? Muito bem. O que eu queria falar aqui com vocês? Dar um pouquinho mais desse contexto, certo? 1 Coríntios. 1 Corinthians. Né? Isso faz parte da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Então, só relembrando um pouquinho, né? A cidade de Corinto era uma cidade portuária, havia 2 portos, então era uma cidade de comércio, e onde há comércio, há riqueza, não é mesmo? Então, havia muita riqueza, havia muito luxo. Onde há muita riqueza, muito luxo, geralmente há muita corrupção, muita competição. E onde há muito dinheiro, há muita prostituição. Certo? E isso, de alguma maneira, estava atingindo a igreja de Corinto. Então, Paulo escreveu essa carta aos irmãos da igreja de Corinto. Por quê? Porque eles estavam muito tristes com o que estava acontecendo na igreja. Entre os irmãos havia muita competição, havia muita briga, muita contenda, muita divisão.
E eles, inclusive, chegavam a levar isso à justiça, ao tribunal, né? Outra coisa, e nessa competição, era uma igreja que era uma igreja abençoada, e eles tinham muitos dons. E aí havia muita competição por esses dons, né? Por quê? Nós sabemos que todos fazemos parte de um corpo, mas cada membro deste corpo tem uma função, e todas são importantes. Alguns têm dons, né? Para pastor, para apóstolo, para evangelistas, para mestres, para professores, para falar em línguas, o dom da generosidade, da caridade. Mas todos precisam uns dos outros. E ali havia muita competição. Então, ele disse o seguinte: de nada adianta isso se não houver amor. E aí ele começa a descrever o amor ágape, o amor de Deus, certo? Porque ele entregou o seu filho para nos salvar. O amor de Jesus pela sua noiva, a igreja. Então é este amor que nós estamos estudando aqui, ok? A gente começou no versículo 4, 5, e vamos avançar agora para o versículo número 6. Vou dividir aqui essa tela. Então, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Não é? O que acontece? A gente não tem que ficar alegre quando o nosso irmão peca. Sabe? Às vezes a gente tá num bar, a gente está entre amigos, e as pessoas começam a falar das coisas erradas que eles estão fazendo, né? Dos pecados que eles estão cometendo para as pessoas que estão lá no mundo, e a gente está ali. E às vezes a gente está compactuando, sabe, com esses erros. A gente está apoiando esses erros. Às vezes até contribuindo, não importa, a partir do momento que a gente não repreende. E eu estou falando isso para mim também. Eu sinto isso. Então, nós não temos que ficar alegres quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém peca. Mas a gente tem que se alegrar quando alguém faz o que é certo. Outra coisa que está dizendo aqui nesse verso, nesse versículo, a gente não tem que ficar alegre quando um irmão nosso peca, erra, quando ele cai. Às vezes a gente se alegra quando o irmão se afasta da igreja. Não, não, a gente não pode ficar alegre. A gente tem que ficar alegre quando alguém faz o que é certo. Né? Então, em algumas versões em português, fala que a gente tem que ficar alegre quando com a justiça, com aquilo que é justo, com aquilo que é correto, não com aquilo que é errado, certo? E a gente tem que se alegrar quando alguém faz alguma coisa que é certa, alguma coisa que é justa. E algumas outras versões vai falar que a gente tem que se alegrar com a verdade. Você vai ver que aqui no inglês está falando da verdade. E a verdade? Quem é a verdade? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente tem que se alegrar com Jesus, com seus ensinamentos. Certo? Olha lá no inglês então. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Com a verdade. Truth é verdade. Certo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando a gente conhece a Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, e aí a gente passa, né? A gente entra naquele processo de santificação, de renovação da nossa mente, entendimento começa a chegar, luz começa a chegar, a verdade começa a chegar. É por isso que em inglês
nessa versão fala que é a verdade. Porque, como eu disse, não, nós estamos trabalhando com duas versões diferentes. Não quer dizer que isso que está aqui, né, em português, seja a tradução dessa versão em inglês. Não, são duas versões distintas, mas são as mais modernas, com a linguagem mais moderna. Então, aqui, ó, quem ama não fica alegre. Então, aqui ele está dizendo que love, que é o amor, is not happy. Love is not happy. O amor não é feliz. Com o quê? Quando alguém faz alguma coisa errada, com alguma injustiça. E no inglês ele fala com with evil, evil, o mal. E se você faz alguma coisa errada, é mal. Você peca, é mal, não é? Se há uma injustiça, é mal, não é? Então, no inglês é muito mais conciso, né? Enquanto no inglês, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. No inglês já vai falar, love is not happy with evil. Com mal, certo? É mais resumido. Mais conciso, mais se alegra quando alguém faz o que é certo. But it's happy with the truth. Então, o inglês ele vai falar, fica feliz, o amor fica feliz com o quê? Com a verdade. Com a verdade do Evangelho. A verdade de Jesus Cristo. A verdade do nosso Pai Celestial. Essa verdade é uma verdade que é justa, daquilo que é correto. Ok? Então, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Ok? E vamos então aqui para a nossa análise do inglês. Olha só, vamos dar uma olhada nisso. Ok. Vamos começar pelos verbos? Lembrando que esse trabalho é muito importante para vocês terem mais intimidade, familiaridade, não só com a palavra do Senhor, mas com a língua inglesa, certo? A gente vai pegar os componentes diferentes, os verbos, substantivos, adjetivos, preposições, aquilo que conecta uma palavra na outra, e trazer mais entendimento para você da língua inglesa, para facilitar quando você estiver se comunicando e saber como você pode formar frases, porque esse é o grande problema, a grande dificuldade daqueles que estão começando, ok? Então, vamos lá. Olha, começando com os verbos, tá? Eu tenho aqui, ó, is not. Is, que é o verbo to be, ser e estar, certo? Está no presente, só que ele está na negativa. Is not. Certo? Está na negativa. Agora, vocês já aprenderam o plural do is not. Qual é o plural de is not? Are not. Não é mesmo? Vamos avançando, passo a passo. E aí eu tenho aqui, de novo, o verbo to be, mas agora ele está na afirmativa. Então, is not present, negative. Is present, positive. Ok? Muito bem. Aí eu tenho aqui só dois verbos, só o verbo to be, que a gente está começando, né? Pequenininho, simples. E aí eu tenho aqui os substantivos, nouns, nouns. Então, o primeiro é love, love, tá? Lembrando, esse ezinho é mudo, tá bom? Esse ezinho, ele é mudo. Love. Tá no singular, é um substantivo no singular. Evil, evil. E também está no singular, porque não tem plural, tudo aquilo que é mal. Ok? Evil. E eu tenho outro substantivo que é a verdade, verdadeiro,
né? Com a verdade. Truth. Truth. Ok? Eu sei que é difícil nesse começo esse TH, porque a gente não tem esse som no português. Língua no meio dos dentes, só pro ar para fora, tá bom? Você sente o arzinho aqui, ó. Truth. Verdade. E aí eu tenho aqui um adjetivo só. Happy. Happy. Quer dizer feliz, alegre. Ok? Happy. Que aparece duas vezes. Happy. E aí eu tenho aqui preposição. Deixa eu isso aqui mais para cá. Aqui, ó. Tá mais pertinho aqui. Eu tenho aqui, então, preposição. Prepositions. Eu tenho uma. With. Olha de novo o TH. With. Né? With. Com, que quer dizer com. E eu tenho aqui um conector, but, que quer dizer mais, but. Eu tenho. Quando que a gente usa mais? Para tratar de uma coisa que é positiva e outra negativa, não é? Coisas contrárias. Love is not happy with evil, but love is happy with the truth. Ok? Então, tem esse conector aqui. Preposição. Tem duas preposições. With. Aqui o número 2 aqui. With evil. It's not happy with evil, but it's happy with the truth. Ok? The truth. E aqui, ó, the. THs hoje, né? Vários THs. The. Que é o artigo definido, definite article. A verdade. E olha só, esse the, ele tem 4 funções. Ele pode ser o, a, os, as. É por isso que o inglês é uma língua mais simples, ok? Ela é compacta. Muito bem, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Vamos fazer a repetição? Vamos lá? Vocês já me ouviram várias vezes, não é? Várias vezes. Agora vamos repetir? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 13, 6. Ok? First Corinthians. Isso é fácil, né? Corinthians lá, né? Corinthians. Já sabem os números. 13, 6. Tá? E é o capítulo 13, versículo 6. Chapter 13, verse 6. Ok? Então, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Eu vou ler, certo? E depois vocês vêm comigo, tá bom? Love is not happy with evil, but it's happy with the truth. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Vamos fazer a repetição? Truth. Repitam comigo. Truth. The truth. The truth. With. Meu Deus. 3 THs juntos. Então, daqui a pouco vocês se acostumam. Calma. Fica tranquilo. Daqui a pouco vocês se acostumam. With the truth. With the truth. Happy. Happy. Lembra? Quando tem um Y no final,
Aí sim, quando eu tenho Y no final, aí sim eu tenho um som de vogal, que é o som de I, ok? Happy, happy, happy with the truth. Is, is happy with the truth. But, uh, but, but is happy with the truth. Evil, 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 with evil, with evil, happy, happy, not happy with evil, not happy with evil, is, is not happy with evil, love, love. Esse ezinho é mudo, certo? Ele é silencioso. Love. A gente termina na letra V. Love. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Vamos todos juntos? Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Vamos de novo? Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Última vez. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Ok? Fechamos? Né? Demos mais um passinho. A gente deu mais um passinho, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, hoje nós avançamos para o versículo 6, né? Onde o apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Coríntios, fala aos irmãos daquela igreja. Não importa os dons, precisa haver a prática do amor. E aí ele começa a ensinar, né? Discorrer sobre o amor ágape, o amor do pai aos seus filhos na terra, aquele que entregou o seu único filho para nos salvar. O amor de Jesus pela sua noiva, a igreja, certo? Então ele está me ensinando a importância do amor, amar uns aos outros. Esse é um dos mandamentos, não é mesmo? Então eu estou compartilhando isso com você. Quando eu falo isso para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, eu estou falando também para mim, certo? Muito bem. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Até a próxima aula. Até mais.